nós sabemos que a Covid-19 ela não escolhe cor de pele, classe social. Porém, nós notamos cada vez mais que ela tem adquirido um formato racial, um formato social, tem evidenciado mais as desigualdades sociais, tanto aí nos Estados Unidos como no Brasil. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Nova York, os negros e latinos são as maiores vítimas da Covid-19 na cidade. Como que a gente pode explicar isso? Essa tendência de vitimar mais essas populações negras e latinas aí nos Estados Unidos. Ok, muito obrigado. A resposta é muito complicada, não é simples, ok? Então, primeira coisa, nós precisamos entender a maior doença em este mundo não é este novo vírus, não é gripe, não é faca de coração. Pior e maior doença em todo mundo é ser pobreza. Perfeito. Sem dinheiro, não ter dinheiro, desculpa-me, é a pior razão para pessoas ser doentes, ok? Então, por quê? Porque eles não têm médicos, eles não têm água limpa, eles não têm enfermeiros, bebês morreram quando eles entraram em este mundo, ok? Não ter dinheiro é o primeiro problema. Então, qualquer doença, pobres vai sofrer mais. Ok, esta é universal em todo o mundo. Em Índia, em China, em Estados Unidos, em Brasil e América Latina. Ok? Então, quem não tem seguro, quem não tem dinheiro ou médicos, qualquer doença entrar em vida deles vai estar pior. Ok, não, eu quero explicar outra coisa. Para esta razão, típico, negros e latinos também, e índios, indígenas em Estados Unidos, têm pior saúde de brancos e europeus em Estados Unidos. Geralmente, mas porque típico, negros têm menos dinheiro, eles têm trabalhos onde eles são em ruas, mais com contatos com mais pessoas, típico, oportunidades para eles ter este vírus novo, ou gripe, ou tosse, ou qualquer, eles vão estar pior. E este é que nós estamos olhando agora, geralmente para a população. Existe exceptions, me dá a palavra? Exceções. Existem exceções de estudos diretos eu dei a você. Exemplo, eu sou professor, eu sou profissional e eu não tenho trabalho baixo, então eu tenho habilidade e privilégio de ficar em casa, ok? Típico, alguns grupos de religião, adventistas, pessoas praticar boa saúde, esta situação não tem mesmo, me dá a palavra, bebê, típico, eles têm maior saúde de brancos. Melhor saúde que brancos. Negros com maior saúde de brancos. Então, estas coisas, em diferenças em população existem. Mas, ainda, em alguns estados, Louisiana, Nova York, nós vemos em estatística, em Louisiana foi horrível. 70% de pessoas morreram foi negros, quando negros são só 30% de estado. Este é quase ridículo, mas certo, eles têm menos dinheiro, então típico, eles não têm seguro e eles não ir para médicos ao mesmo tempo. Então eles têm
pior saúde, e quando você tem vírus igual este, eles não vão para o hospital, não vão para médicos, e eles morrem, típico, em casa. Sim, porque eles morrem em casa porque eles são pobres, então eles não têm dinheiro para pagar plano de saúde, porque aqui não existe SUS como existe no Brasil, né? Hospital grátis. Então eles muitas vezes quando eles chegam aí para o hospital já está bem avançado de doente. O que me parece, né, que vão tentar sempre encontrar justificativas que não sejam aquela que realmente explica. É uma questão, sim, social, como o senhor colocou, são eles que estão na linha de frente, nesses empregos onde eles não podem se dar ao luxo de fazer a quarentena, de ficar em isolamento. E o senhor colocou uma questão importantíssima, que a gente pode até conversar daqui a pouco mais, que a saúde, ao contrário do que muita gente não sabe aqui no Brasil, a saúde nos Estados Unidos não é pública. Nós temos um SUS, infelizmente, sucateado, não tem uma boa gestão, mas a ideia é muito importante, que as pessoas deveriam valorizar e não valorizam, porque nós temos um sistema de saúde público que poderia estar hoje atendendo a sua população sem a preocupação de ir ao hospital e não gastar o dinheiro como acontece aí nos Estados Unidos. Então o cara resiste em ir no hospital aí, né, nos Estados Unidos, para evitar gastar, pagar, enfim, só Deus sabe até quando ele vai ficar pagando aquela consulta e no final ele acaba se tornando vítima da Covid, né? Então a Covid, que originalmente ela não é social, ela se transforma, ela vai pegando esse formato e evidenciando as desigualdades sociais, né? Pode falar. E a outra parte que ele explicou foi a questão de que os negros estão na frente de trabalho correndo mais risco, né? Então você tem, por exemplo, na cidade de Nova York, são os negros que estão trabalhando no metrô, dirigindo ônibus, são os seguranças, são os que estão trabalhando nos hospitais, nos serviços de limpeza. A maioria dos enfermeiros sem graduação, né, que nós chamaríamos de técnico de enfermagem, são negros. Então, os negros, eles estão nesses trabalhos que são, aqui nos Estados Unidos, você diria que, como ele disse, né, que estão na linha de frente, né? Então, esse faz com que os também latinos, né? Os latino-americanos, mexicanos, brasileiros. Os latinos, os latinos pobres. Que tem a cidadania, que tem trabalho. Eu acho assim, super interessante essa discussão, porque traz à tona questões históricas, né? O negro, ele está aí ocupando, na maioria das vezes, esses cargos que não podem se dar ao luxo, né, de fazer uma quarentena, são mais desvalorizados na questão salarial. Não é por uma questão de menor ou maior capacidade, né? Existe toda uma explicação, uma herança histórica que leva a isso. Os Estados Unidos foi um país que teve escravidão, assim como o Brasil. Foi um país que inaugurou a independência na América, mas que teve uma abolição tardia. Para nós, historiadores, a luta de Martin Luther King é recente. Ao longo do tempo, sim, é uma luta recente. Então, você ter uma legislação que legitima a escravidão, que legitima o racismo, como acontecia há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, ajuda a explicar toda essa herança e porque hoje o negro está sendo vítima de tudo isso. Então a história explica o presente, não é uma questão de maior ou menor capacidade. Tanto que aqui no Brasil é a mesma coisa. Aqui no Brasil, tirando, claro, como o senhor falou, as exceções, essas exceções. E esse é o perigo, quando as pessoas pegam as exceções para não enxergarem a totalidade. Mas tem um negro que é doutor, mas tem um negro que é um empresário, então não tem um problema do racismo, um problema da desigualdade. Vejam só, ele conseguiu. Então existe um perigo quando a gente pega o exemplo da exceção para justificar
e fechar os olhos para a desigualdade social histórica, para o racismo histórico. Pode falar. Sim. Marcos, muito obrigado para usando o nome e falando sobre a época de Martin Luther King Jr. Então, em esta guerra contra o nome Jim Crow, significa contra o sistema legal de opressão de negros vencer todo. E esta foi guerra séria se brancos tentando parar eles. Esta não é tokenismo, esta é alguma coisa séria. Sim. Mas ainda nós temos desigualdade em Estados Unidos e esta guerra está continuando. Uma coisa importante está acontecendo agora, não existe em passado. Números de negros, latinos e asiáticos em 20 anos vai estar mais % de brancos. E eles vão voltar em Estados Unidos. Esta situação vai fazer crise em governo de Estados Unidos. E ainda nós não estamos certos o que vai acontecer. Mas certo, racismo e desigualdade está continuando, mas negros está vencendo em esta situação. Sim. Eu vejo um problema. Uma grande diferença de agora, de época de Martin Luther King. Em época de Martin Luther King, nós temos líderes negros que têm muita fé em Deus. Eles entendem que você não precisa armas, ou violência, ou força para vencer. Agora, nós não temos estes líderes. Mais negros não têm fé em Deus. Eles pensam, eles podem avançar iguais brancos. Brancos por dar nossa opressão e nós vamos fazer mesmo a brancos. E Martin Luther King Jr., ele falou, se você fizer isto, você vai ter a mesma guerra brancos têm contra você. Este é louco. Então, é importante para nós termos líderes em comunidade de negros, em comunidade de brancos, mostrando amor e respeito para Deus. É como você vencer, não com violência e opressão. Sim. O respeito é a palavra principal, né? A tolerância, o respeito com o próximo. Não é uma luta para dar privilégio para quem nem igualdade tem. É verdade? Então é uma luta para que tenha uma igualdade, não um privilégio. Como que eu vou dizer que alguém quer privilégio se nem igualdade a gente tem ainda, né? E esse cenário, assim, essa evidência da desigualdade social que a Covid está trazendo, no Brasil é a mesma coisa. Se a gente pegar os dados aqui do Rio de Janeiro, 2 em cada 3 infectados são de zonas periféricas, de bairros pobres. Ou seja, a doença deixou de ser uma doença de aeroporto, né, que somente quem viajava para o exterior trazia. Ela começou sendo muito forte na Zona Sul, o bairro nobre do Rio de Janeiro, né, a zona nobre do Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, Ipanema, e agora ela está atingindo principalmente as pessoas mais pobres. E aquela é o mesmo cenário. Aqui é o cara que mora na favela, não tem condição de fazer isolamento, porque são muitas pessoas dividindo a mesma casa, as casas, as residências são muito próximas. É o cara que tem que trabalhar, não se pode dar ao luxo de fazer o isolamento social. Então tem crescido isso. E, curiosamente, no momento que já começa a ser discutido o retorno das atividades econômicas, porque o grande empresário ele não está ali na linha de frente, ele defende o retorno das atividades econômicas, mas ele vai continuar fazendo a quarentena dele, o isolamento dele. Enquanto isso, o trabalhador, que é um número, a mão de obra ela é substituível, vai estar ali na linha de frente trabalhando, e se ele morrer, e daí? É menos uma vida, a gente substitui por outra, mas a economia não pode parar. É isso. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença do Major Coleman, trazendo todas essas informações sobre os Estados Unidos e fazendo um paralelo com o Brasil. Existe essa relação muito íntima entre pandemia e questões sociais entre os dois países, claro, não deixando de
avaliar as suas especificidades, né? Eu gostaria, então, que o Major Coleman pudesse fazer as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. A minha privilégio. Muito obrigado. Tchau, tchau.